Com a graça de Deus, damos início a esta apresentação, esta mensagem. E gostaria de abrir primeiramente com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, para lermos alguns versículos. O tema de hoje será sobre a educação de João Batista e de Jesus. Vamos fazer algumas reflexões em relação a isso. Então nós temos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, uma passagem então primeiramente envolvendo Zacarias, que era um sacerdote. E aqui diz o seguinte, no verso 5: Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, um casal que realmente servia a Deus genuinamente, sendo o próprio Zacarias um líder da igreja judaica, em sua posição como um dos sacerdotes. Portanto, também, ambos aqui são colocados como sendo da tribo de Levi, da casa de Arão. Aqui diz, no verso 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E assim continua a narração aqui dessa história, né? E curiosa a incredulidade de Zacarias, ele poderia até lembrar da experiência de Abraão e Sara, né? Ambos avançados de idade, e Deus garante então que seria através de Sara que viria aquele filho da promessa, Isaque. E aqui, devido a essa incredulidade, há essa sentença contra Zacarias, né, de ficar mudo. Então, era aquele que viria antes do Messias, que prepararia o caminho para ele, este menino. E aqui nós vemos mais adiante
Aqui no mesmo capítulo 1 ainda, são vários versos, né, que nós encontramos. E aqui nós temos no verso 57, dizendo o seguinte: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... E aqui há todo um cântico, né? Um louvor da parte de Deus, mostrando o que então este menino faria. Vamos pular aqui para o 76, que diz assim: e tu, ó menina, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então aqui nós encontramos algumas passagens bem significativas sobre isso. O nome João tem um significado assim de agraciado por Deus, né? Também apontando para Deus como misericordioso. E este papel, todos esses eventos sobrenaturais, né, tudo que ocorreu, tudo isso preparava o caminho para aceitarem a Jesus. Vejam só que além das profecias de Daniel, lá das 70 semanas, que apontava mais ou menos para a época que surgiria o Messias, né? Havia muitos outros fatos também ocorrendo. Um deles era justamente esse papel deste que viria antes do Messias. E isso se concretiza então com João. E o foco desta manhã, irmãos, será apresentar como que ele se preparou para essa missão. E isso é uma realidade tanto na experiência de João Batista, como também na do próprio Cristo. Como foi esse preparo, como Deus julgou por bem prepará-los. E aqui então, vim com livro hoje, né? Normalmente o costume é fazer a montagem dos textos, imprimir um papel. Hoje eu vim de velha guarda, né, com os livros. O Desejar de Todas as Nações, irmãos, tem um texto muito significativo na página 101, que diz: segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras.
Vamos lembrar que o próprio João Batista, então, na leitura que vimos aqui, pelo que se subentende do Lucas 1,80, nós vemos que, no caso, eles já foram para o deserto, se afastaram, então, da cidade, desde ele novo, né? Não apenas essa escolha pelo deserto, quando João já era de mais idade, mas desde aquele primeiro momento ocorre essa separação. Também tem um outro texto significativo no Comentário Bíblico, volume 5, página 1115. Olha só que interessante. A mensageira do Senhor declara que havia uma grande obra designada para o profeta João, mas não havia escola na terra. Olha só, mas não havia escola na terra com a qual ele pudesse estar ligado. Seu aprendizado deveria ser obtido fora das cidades, no deserto. Então, nós encontramos isso, né? Esse fato que não só Deus queria elevá-lo distante daqueles costumes, né? E se afastaram então das cidades, mas também, se ele tivesse envolvido naquele estudo dos rabis, ele teria o quê? Se tornado moldado de acordo com aquele parâmetro deles, aquela crença deles, e isso incapacitaria dele efetuar a obra. E aí nós vamos ver aqui agora, no 8º volume dos Testemunhos para a Igreja, uma narrativa a partir da página 221, um capítulo muito interessante chamado Como Preparar Nossos Jovens, capítulo 36, nos narra agora a experiência de João Batista e de Jesus. E nós encontramos aqui na abertura do capítulo dizendo: João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. A maior parte de sua vida ele a passou no deserto, de modo que não pudesse ser influenciado pela contemplação da negligente piedade dos sacerdotes e rabis, ou por aprender suas máximas e tradições, por meio dos quais os retos princípios eram pervertidos e amesquinhados. Os líderes religiosos daqueles dias haviam se tornado tão cegos espiritualmente que mal conseguiam reconhecer as virtudes de origem celestial. Por tanto tempo haviam acariciado o orgulho, a inveja, o ciúme, que interpretavam as Escrituras do Antigo Testamento de uma tal maneira que lhes destruía o verdadeiro sentido. Então nós vemos que era necessário ele estar afastado da influência de tais mestres. E é uma educação domiciliar que ocorre aqui. Os pais então educam João desde os seus primeiros anos. A continuação declara que foi escolha de João preferir aos prazeres e luxos da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Ali o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pelo clamor do mundo, podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias foram muitas vezes repetidas a João por seus pais tementes a Deus. Desde a meninice teve sua missão diante de si e ele aceitou o santo encargo. Para ele, a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Ele desconfiava do seu próprio poder de resistir à tentação e fugia ao constante contato do pecado, não viesse ele a perder o senso de sua excessiva malignidade. Então, agora há pouco, né, as crianças estavam aqui revisando a história de Sansão, né?
mais um personagem que foi separado desde o ventre de sua mãe. Sansão era para ter sido de caráter semelhante ao de João Batista. Nada impedia isso. Mas nós vemos que mesmo esses que são escolhidos desde o nascimento, eles são livres para fazer a vontade de Deus ou não. A história de Sansão é muito trágica ao vermos isso. E por outro lado, aqui na experiência de João, vimos que ele aceitou de bom grado essa responsabilidade. E ele não era um extraterrestre aí, né? Alguém diferente de todo mundo que não tinha suas dificuldades quanto às tentações. Ele então sabia o perigo que havia, então ele se prevenia de todo acesso que Satanás poderia ter através de tentações. Então, deste modo, ele foi o que? Desenvolvendo também um caráter semelhante ao que Deus pede de cada um de nós. A continuação declara: mas a vida de João não era gasta em ociosidade, em ascética contemplação ou em isolamento egoísta. Esse é um outro ponto importante. Alguém pode achar então agora que João Batista foi um eremita, né? Tal como um monge, isolado de todo mundo sempre, todo momento. Aqui explica que de tempos em tempos misturava-se ele com os homens e era sempre um interessado observador daquilo que ocorria no mundo. Ele procurava se informar também dos eventos, o que estava ocorrendo, mas isso era de tempos em tempos. De seu calmo retiro, observava ele os eventos que se desdobravam. Com a visão iluminada pelo Divino Espírito, estudava o caráter das pessoas, de modo a conseguir compreender como alcançaria seus corações com a mensagem do céu. Então não era algo egoísta também, olha, eu vou me isolar do mundo para ficar livre da tentação, para eu não cair em pecado. E que o meu próximo se vire. Não foi assim. João Batista, então, procurou compreender as pessoas, as necessidades, pelo que elas passavam, de modo a apresentar uma mensagem que fosse relevante, que as pessoas compreendessem. Ele se preocupava, sim, com o próximo. Agora, Ellen White nos relata também de maneira resumida a experiência, então, de Cristo. Diz que Cristo viveu a vida de um genuíno médico missionário. Almeja ele que estudemos diligentemente a sua vida, de modo que possamos aprender a trabalhar de modo como trabalhou. Sua mãe foi seu primeiro mestre. De seus lábios e dos rolos dos profetas ele aprendeu as coisas celestiais. Viveu num lar campestre e fiel e alegremente desempenhou sua parte em levar os fardos da família. Ele havia sido comandante do céu e os anjos se deleitavam em cumprir sua vontade. Agora era voluntário servo, um amável e obediente filho. Aprendeu um ofício e com suas próprias mãos agiu na oficina de carpintaria ao lado de José. Nas vestimentas simples de um operário comum, caminhou pelas ruas da pequena cidade, indo e retornando de seu humilde labor. Então aqui, mais uma vez, um outro exemplo de educação domiciliar, nós temos o nosso supremo exemplo, que é Cristo. Assim como se os irmãos forem estudar, por exemplo, no livro Educação, Ellen White vai relatar o exemplo de Daniel também, outro que era de uma família muito bem ordenada em Judá e que tinha sido educado em casa e era vegetariano desde o seu lar. E quando vai à Babilônia, ele toma então a decisão de permanecer na sua fidelidade e no vegetarianismo. Aqui, continuando,
diz que para as pessoas daquela época o valor das coisas era determinado por sua aparência exterior. À medida que a religião declinava em poder, crescia em pompa. Os educadores daquele tempo procuravam obter respeito pela exibição externa e ostentação. Diante de tudo isto, a vida de Jesus representava um acentuado contraste. Sua vida demonstrava a inutilidade daquelas coisas que os homens reputavam como as essenciais da vida. As escolas de seu tempo, com sua forma de exaltar as coisas pequenas e diminuir a importância das grandes coisas, não as procurou ele. Sua educação foi obtida das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras e da natureza e também das experiências da vida, os livros textos de Deus, cheios de instruções para todos que se apresentam com coração disposto, com olhos que almejam ver, com entendimento pronto a compreender. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Assim, preparado, saiu para sua missão, e em cada momento de seus contatos com os homens, exerceu sobre eles uma influência de bênção, um poder para transformar como o mundo jamais testemunhara. Eu fico impressionado, então, de ver, de maneira sucinta aqui, nós podemos formar um quadro, um cenário de como era. Vemos aqui um lar no campo que ele tinha, nas colinas, então, da Galileia, é dito. E nós vemos aqui ele fiel ao trabalho útil, sendo um operário, então, na carpintaria de José. Vemos aqui que ele não buscou a pompa, o poder, como outros então julgavam necessária essa aparência exterior. Também não buscou sua educação na escola dos profetas, dos rabis de sua época, porque aqui diz o quê? Olha só, a inversão de valores. Diz que as coisas pequenas eles exaltavam e as coisas de importância, as grandes coisas, eles diminuíam. Então, dessa maneira, nessa inversão de valores é que estava a tradição deles, que chegava ao ponto de invalidar o mandamento de Deus, muitas vezes. E aqui, finalizando, nós temos alguns trechos para ler em relação a advertências que Ellen White dá aos jovens desta época. Ela diz aqui: vivemos em tempos de especial perigo para a juventude. Satanás sabe que o fim de todas as coisas logo sobrevirá, de modo que determinou-se a aproveitar cada oportunidade para pressionar homens e mulheres a ingressarem em seu serviço. Inventará artifícios variados para levá-los a se desviarem. Então nós sabemos que nesses últimos dias o arsenal de Satanás é ainda mais variado, De modos muito distintos ele pode então procurar atingir as suas vítimas. E aqui, na continuação, mais adiante, é dito o seguinte: estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias. Algo decisivo deve ser dito para advertir nosso povo contra o perigo de permitirem que filhos necessitados de cuidados e instruções paternos deixem seus lares e se dirijam a locais onde serão postos em contato com pessoas mundanas, pouco religiosas, amantes de prazeres. Então, diante da corrupção que prevalece de maneira universal em nosso mundo, devemos temer em relação a que condição ficará, então, essa geração nova, os jovens, as crianças,
de que modo então ficarão livres dos perigos desses últimos dias? É claro que a receita, ela envolve uma série de coisas, né? Vários aconselhamentos há nesse sentido. Mas resumindo o assunto, nesse aspecto que trouxemos aqui nessa manhã, vemos no exemplo então dos pais de João Batista, nos pais de Jesus, um exemplo maravilhoso, onde era uma proteção. E eu queria destacar um ponto, uma proteção contra até mesmo os líderes religiosos de uma igreja que já estava apostatada. E se nós fôssemos ler esse capítulo na íntegra, Ellen White diz que os irmãos não deveriam enviar seus filhos para o colégio de Battle Creek, o colégio da igreja, porque estava corrompido. Eles poderiam perder seus filhos se enviassem eles para lá. Então aqui é necessário que os pais estejam atentos para isso e entendam o perigo que é o que foi dito aqui. Filhos que necessitam então desse cuidado, dessa instrução do pai e da mãe ao contínuo, diário, deixarem seus lares e irem para lugares onde estarão expostos a pessoas mundanas, pouco religiosas, amantes de prazeres. Possamos então meditar nessa mensagem e compreender que Deus quer então um povo preparado para esses últimos dias. E um dos atributos que é destacado do jovem é justamente a sua força, seu vigor. Então, na chuva serôdia, nos é garantido que será derramado o Espírito Santo em grande medida, não é só sobre os ministros, sobre os obreiros da igreja, não. Será derramado sobre cada homem, cada mulher, velhos, jovens e crianças também participarão desta preciosa obra. Possamos estar entre esses. Esse é o meu desejo de oração a todos nós. Amém.